Olá, TV Web Luz está de volta e o tema de hoje que irá ser apresentado é inteligência espiritual, o que é esse? Você sabe o que é inteligência espiritual? Você tem a inteligência espiritual? Quer saber como desenvolver essa inteligência? Para falar sobre esse assunto e para nos ensinar, temos como convidada hoje Valdeniza Siri, psicóloga. Não é isso, Valdeniza? Sim. Seja bem-vinda à TV Web Luz. Muito obrigada pelo convite. Saudações a todos que nos assistem. E vamos falar sobre a inteligência espiritual. E o que é a inteligência espiritual? Antes de definirmos o que é a inteligência espiritual, eu vou fazer um apanhado do que originou a pesquisa da inteligência espiritual. Os cientistas sempre procuraram conhecer muito o nosso cérebro, principalmente o cérebro das pessoas doentes. Então, em pesquisas feitas em epiléticos e em esquizofrênicos, os cientistas começaram a usar pósitrons para poder fazer as pesquisas procurando saber a causa dessas patologias. Um neuropsicólogo chamado Michael Persinger, em 1995, ele estava fazendo essa aplicação de pósitron no cérebro dos pacientes dele. E ele percebeu que numa determinada área do cérebro existia um brilho que não era comum ter. E ele ficou perguntando-se o que será isso. Ele aplicou aquela máquina que ele usava nos pacientes nele mesmo. E ele ficou tão fascinado porque ele disse que ele viu Deus. Essa luz que você está citando seria durante essas pesquisas no cérebro dos pacientes? No cérebro dos pacientes. Então, assim, preocupado em saber, curioso e também animado, ele chamou um outro colega, também pesquisador do cérebro, o Dr. Ramachandran, um neuropsiquiatra, que fazia também pesquisas. E ele pediu para que, o Persinger pediu que o Ramachandran visse esses resultados. E quando o Ramachandran viu, ele ficou tão assim, estupefato, que ele falou, meu Deus! Quando ele falou, meu Deus, o cérebro do paciente brilhou mais. E aí ele começou a falar Deus em várias línguas. E o cérebro brilhava cada vez que ele falava Deus. Então, eles concluíram que existe Deus no nosso cérebro. Que não é fantasia, que Deus está em nós. Olha que para a ciência admitir isso, não é uma coisa tão fácil. Já é um passo grande, né? Exatamente, mas eles descobriram então o ponto Deus no cérebro. E de lá para cá, essas pesquisas continuam. E foi-se então daí que a doutora Dana Zohar, física e filósofa, que também passou por vários problemas na vida dela, tem uma história assim, muito interessante que não cabe a gente contar aqui, mas ela se interessou e começou a se perguntar se não haveria aí um terceiro tipo de inteligência, porque nós temos o QI, que é o consciente intelectual, o QE, que é a inteligência emocional, e será que nós temos uma inteligência espiritual? Foi onde a doutora Dana foi até esses pesquisadores e começou também a estudar o assunto. E ela realmente se convenceu que existe a inteligência espiritual, que é um terceiro tipo de inteligência que comanda todas as outras, e é essa inteligência que faz com que o ser humano seja criativo, que ele realmente trabalhe com a questão de valores e que ele procure uma resposta pela vida, saber qual é a razão da vida dele. Mas, Valdeniza, essas pesquisas foram feitas somente nessas pessoas especiais? Como que foi desenvolvida essa inteligência nessas pessoas? Na verdade, essas pesquisas elas foram feitas primeiramente nessas pessoas, por quê? Porque se sabe que no cérebro dos epiléticos existe uma descarga elétrica diferente. E que quando os epiléticos voltam da crise, que o pessoal chama de grande mal, de pequeno mal, eles sempre comentaram a questão de perceber um brilho, de perceber uma luz, eles sempre narraram isso. Então foi onde os cientistas implementaram mais a pesquisa com relação a eles, até por conta dessa própria fala dos epiléticos, de dizer essa luz. Então, os epiléticos têm uma propensão a estar percebendo isso com mais facilidade? Até sim, por quê? Porque a descarga do cérebro deles é diferente.
Então, outras pessoas também foram submetidas à pesquisa. Que não tinham problemas Que não epiléticos. tinham problemas como esquizofrenia ou epilepsia, e o resultado é exatamente o mesmo. Não é a questão dos pósitrons, não é o brilho deles que faz com que o cérebro brilhe. É realmente um brilho que ninguém sabe de onde vem. E essa consciência, como que ela se desenvolve? Na verdade, essa consciência todos nós temos, porque agora nós vamos falar, e embora a consciência, a inteligência espiritual não tenha nenhum vínculo religioso, ela não foi criada com intenção de ligar a vínculo religioso. Porém, ela é totalmente baseada na espiritualidade. Porque a doutora Dana, por ser filósofa e ser cientista também, o que ela fez? Ela foi juntando as coisas. E, de repente, todos nós temos a inteligência espiritual. Necessitamos é desenvolvê-la. Porque somos todos espíritos, somos todas pessoas que estão aqui para trabalhar com valores, para saber que temos o nosso interior para desenvolver. E é através dessa inteligência que nós vamos fazer isso. Através do autoconhecimento, através da percepção de valores morais. Então, a inteligência espiritual mais desenvolvida é daquelas pessoas que têm maior flexibilidade, que têm maior respeito. Um líder inteligente espiritualmente, ele sabe que ele está aqui para servir, não para ser servido. Então, ele tem toda uma forma de lidar com os seus subordinados, com as pessoas que estão à sua volta, muito diferente do que as lideranças que a gente vê pela imposição, pela disputa de poder. Porque o líder inteligente espiritualmente não faz isso. Ele tem um comportamento diferente perante a sociedade e os outros. Sim. Porque ele desenvolveu e desenvolve essa inteligência espiritual. Exatamente. Então, a gente não adquire a inteligência espiritual. Nós já temos. Nós precisamos desenvolvê-la. E aí, é exatamente o que a gente vê com relação à doutrina espírita. Porque a doutrina espírita faz o quê? Ela procura te trazer a compreensão da sua existência. E uma pessoa inteligente espiritualmente, ela se pergunta exatamente isso. O que eu estou fazendo aqui? Por quê? O que aconteceria se fosse diferente? Ela não fica só em cima daquilo que é comum. Ela busca outras coisas. Ela é uma pessoa holística. Ela procura ver a relação entre a causa e o efeito. Ela procura saber tudo isso. Isto é a inteligência espiritual. É aquela fase que a pessoa se pergunta e faz questionamento sobre a vida. Com Esse certeza. desenvolvimento é onde ela começa a se ampliar. Exatamente. Principalmente isso. Com o auxílio das outras inteligências. Porque hoje você vê que tem inteligência múltiplas, né? Vários tipos de inteligência. Inteligência musical, inteligência matemática, inteligência de tudo quanto é jeito. Mas existe uma que é a que comanda todas. Esta é a inteligência espiritual. E o conhecimento dessa inteligência, ela te dá um direcionamento na vida? Sim, um direcionamento muito melhor. Um direcionamento onde você vive uma questão que não é a material. Você vê além dessa materialidade toda. Porque você transcende a dor. Ou seja, você busca aprender com a dor. O que essa dor está me trazendo? Por que razão eu estou passando por ela? Isto é ser inteligente emocionalmente, espiritualmente. E não ficar naquela coisa de lamentação. Mas por que comigo? Ai, meu Deus, isso não podia ter acontecido. Isso não é ser inteligente espiritualmente. Então, a insatisfação é o burlamento dessa inteligência que está se desenvolvendo. Exatamente. Então, desenvolver a inteligência espiritual exige trabalho. A transformação interior, ou a reforma íntima, como queiram dizer dentro da doutrina espírita, é o caminho que leva ao desenvolvimento da inteligência espiritual. Por isso, ela não é de cunho religioso. Ela tem esse nome porque ela é da doutrina espírita. Não, ela tem esse nome porque, pela teoria da doutora Dana, o homem hoje precisa ter espiritualidade. Ele precisa ser uma pessoa holística. Ele precisa perceber que ele está inserido numa sociedade e ele tem que respeitar a natureza, ele tem que respeitar o próximo, ele tem que respeitar-se também.
Então, a inteligência espiritual, ela necessita desses pontos para ser desenvolvida. Valdenisa, para aqueles que desenvolveram essa consciência espiritual, essa inteligência espiritual, quais são os benefícios vivendo em sociedade? Os benefícios de uma inteligência espiritual bem desenvolvida é uma sociedade mais humana, uma sociedade mais harmoniosa. Há algum tempo atrás eu estive aqui falando sobre as crianças índigo, essas novas gerações que estão vindo aí. Essas gerações já possuem a inteligência espiritual muito mais desenvolvida. Por isso, elas são tão diferentes. Por quê? Trabalham com a questão dos valores de justiça, de honestidade, verdade, fraternidade e todos esses outros valores que a gente conhece, mas a gente vê que em termos de sociedade eles ficam bem distantes daquilo que é considerado ideal. Você falou sobre o líder. Como identificar um líder que tem essa inteligência? Um líder que tem essa inteligência, ele utiliza também a inteligência emocional de uma forma conjunta. É um líder que não impõe, ele não estabelece aquela coisa de eu mando e você me obedece, ou abuso de poder, ou então o valor do apego no dinheiro. Ele não tem medo de perder o cargo dele, muito pelo contrário, ele procura passar tudo aquilo que ele sabe para quem está perto dele. Não tem medo de que alguém vai roubar o lugar dele, porque ele tem segurança nisso e ele trabalha para o desenvolvimento das pessoas que estão perto dele e não para achatar as pessoas porque ele tem que aparecer na frente de todo mundo. Esse é um líder que se desenvolve espiritualmente. Aliás, a doutora Dana já esteve aqui no Brasil uma vez, agora não me recordo qual foi o ano, mas ela fez uma palestra totalmente direcionada para empresários. Por que será? Interessante. Questão familiar. Uma pessoa que tem essa consciência, essa inteligência já desenvolvida, vivendo entre a família, consegue viver melhor, compreender a diferença de cada um? Sim, porque a pessoa que tem a inteligência espiritual bem desenvolvida, ela consegue perceber além do que você está vendo. É aquilo que está por trás, porque a gente sabe que sempre existe alguma coisa que acontece por detrás para que você exiba o comportamento ou aquela situação. Então, a pessoa que já tem o QS mais desenvolvido, ela tem mais calma, ela não é apressada, ela não tira conclusões apressadas e muito menos julga. Procura saber para depois se posicionar. Sabe que o outro também sente, sabe que a outra pessoa também tem aquele sentimento, se magoa, ou tem uma necessidade que é diferente da dela. E ela procura compreender isso de uma forma em ação, não só na teoria. E como perceber que essa inteligência está sendo desenvolvida? E como que ela é feita também? Olha, uma pessoa criativa, muito criativa, uma pessoa muito flexível, porque hoje a gente vê que tem muitas pessoas que são inflexíveis. É isso que eu penso, é isso que eu acho e pronto. Não é assim. De repente você tem o seu ponto de vista, mas tem outras pessoas que também pensam diferente de você e você deve ter a paciência para ouvir. Não, porque a religião que eu tenho é a certa, as outras não servem. Não, uma pessoa que é inteligente espiritualmente, ela respeita a crença de cada um, ela procura perceber e trabalhar no sentido de universalismo e não no sentido de separatismo. Ela é uma pessoa que procura fazer o bem, que procura estar sempre disposta a fazer o que for possível dentro daquilo que ela pode. Uma pessoa que está desenvolvendo essa inteligência. Então, egoísmo, vaidade, ganância são sentimentos que estão um pouco mais afastados. Sim. Colocando à frente a moral. Sim, são sentimentos que ela já trabalha de uma forma melhor, porque ela compreende que a realidade vai muito além disso. Ela é transcendente, ela procura ver muito além dessas questões, que são questões que consomem a nossa sociedade. A doutora Dana costuma dizer que a nossa sociedade é muito pobre em inteligência espiritual. E ela tem toda a razão, porque somos pobres em inteligência espiritual mesmo. Muitas vezes nós temos pessoas que são altamente
gênios, um QI elevadíssimo, e essa pessoa não tem um QS desenvolvido. Então, o fato de ter um QI elevado, muita gente ainda hoje valoriza o QI, uma coisa que já não está tão em voga, mas ainda se valoriza muito. Ah, mas tem um QI acima de 90, mas tem um QI assim. Pode ter um QI altamente desenvolvido, mas e o QS? Será que também acompanha? E em pesquisas que já foram feitas, já se percebeu que muitos estudantes, que muitas pessoas que tinham QI considerado acima da média, não são as pessoas mais ricas do mundo ou mais bem desenvolvidas do mundo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que tem um QI muito acima da média, ela costuma dizer que não tem ninguém que consiga equiparar-se com ela nos relacionamentos. Então ela se isola, acaba vivendo sozinha. E aquele que não tem um QI tão elevado, mas tem um QS mais elevado, ele consegue um sucesso maior, ele consegue viver muito bem. Por quê? Porque ele consegue se relacionar, ele tem muito mais facilidade nas relações interpessoais. Então ele é um chefe melhor, ele é um empresário melhor, ele consegue maior sucesso e, consequentemente, maior riqueza. Essa inteligência espiritual está mais ligada com a inteligência moral, ao contrário da inteligência intelectual? Na verdade, sim. Os padrões de medição de uma inteligência intelectual e uma inteligência espiritual são bem diferentes. Porque para você medir o QI, você tem escalas, você tem números, você tem percentil, você tem uma série de coisas. Agora, como que você mede o QS? Não tem parâmetro para medir o QS. Tem o que você faz. Jesus dizia que ele era o verbo. Então, para ser uma pessoa bem desenvolvida espiritualmente, você tem que ser o verbo. Não é falar, é fazer. Então, é por aí que você mede a inteligência espiritual. Então, não tem segredo para adquirir essa inteligência? Não tem segredo e também não é altas elaborações. Eu tenho que fazer uma universidade para desenvolver a inteligência espiritual. Não. Você tem que começar a perceber quem você é e o seu interior. Muito bem. Então, terminamos mais um programa de entrevista com a Valdeniza Siri. Muito obrigada. Valdeniza, quer deixar um recado? Fique à vontade. Olha, o recado que eu quero deixar é o seguinte. Eu volto a falar um pouco sobre a questão das crianças índigo, que a gente tem trabalhado bastante. Elas ensinam-nos como trabalhar com a inteligência espiritual de uma forma bem natural e bem assim dinâmica. E todos nós que acreditamos na existência do espírito e na continuidade da vida após a morte, sabemos que o espírito comanda a matéria, comanda tudo isso. Então, os cientistas hoje estão conseguindo provar aquilo que a doutrina espírita vem falando há tanto tempo. Então, é a gente prestar atenção nisso. E se por acaso você quiser falar também mais alguma coisa, quiser que a gente possa colocar mais alguma coisa, como é que deve fazer? Então, Elisângela. Sugestões e perguntas, fiquem à vontade para nos fazer. Querer saber mais sobre esse assunto, que é muito interessante, e outros, é só clicar aqui e fazer a sua pergunta. Até logo. TV Web Luz fica por aqui e voltaremos com mais um programa de entrevista.